Olá, iniciaremos nossa leitura pelo livro de Neemias, que trata de um homem que serviu ao rei da Pérsia, chamado de Artaxerxes, no ano de 465 a.C., e se levanta para edificar os muros de sua cidade, Jerusalém, que foi destruída pelo rei Nabucodonosor no ano de 586 a.C. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei, vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que o rei edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e, virando entrei pela porta do vale,
Assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos, e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quando Hanani, irmão de Neemias, revela a situação de sua terra, a terra dos seus pais, né, e que estava arruinada, sem muros, seus muros estavam derribados e o seu povo passando privação, então se angustia muitíssimo. Isso você vai encontrar no capítulo 1 de Neemias, no versículo 1 ao 3. Vemos nessa passagem um processo de dor que acontece com muitos de nós, né? Vejamos então a atitude de um homem de fé diante da angústia. No capítulo 1, no versículo 5, é onde Neemias toma uma atitude de fé, ou seja, ele busca a Deus na sua angústia. Ele trabalha no sentido do lado espiritual, evocando Deus para poder solucionar aquele problema que estava angustiando, que era justamente a destruição da cidade de Jerusalém, dos muros derribados, do povo vivendo no opróbrio. Observamos o princípio, então, da transformação da vida de Neemias, quando ele se coloca a orar e a jejuar pelo seu povo e sua cidade. Sua oração exprime a grandeza de Deus e a dependência dos que o buscam. Clama a Deus por sua atenção e exprime o arrependimento por seu pecado e de seu povo. Recorda as promessas feitas a Moisés para aquele povo. E também pede a Deus graça e direção a ele e a todos que o temem. Vamos agora entrar no capítulo 2 e vermos como Deus, através dessa oração feita por Neemias, ele trabalha em favor de Neemias. Olha o que acontece. Observamos a mão de Deus operar quando o rei Artaxerxes pergunta a Neemias: Neemias, você nunca anda com esse semblante triste, por que você está assim, com seu semblante triste? E Neemias, com muito temor, né, revela: Senhor, minha cidade, o sepulcro dos meus pais está arruinado, né, os muros derribados, o povo está no opróbrio. Isso você encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Buscando mais uma vez a Deus, né, Neemias diz ao rei que, se fosse do agrado dele, que ele enviasse ajudar, para a edificação dos muros. Então ele teve que ter muita coragem para falar isso ainda com o rei, para que o rei enviasse ele na terra natal dos pais, né, onde os pais estavam enterrados, para que ele pudesse então fazer alguma coisa pela cidade. E assim o rei permitiu, olha só, o rei permite a ida de Neemias. Isso você vê que é a mão de Deus operando. Ele permite a saída, então, de Neemias para a cidade de Judá, tá? E ainda, além de dar a permissão dele ir, ele dá cartas para que os governantes do além-rio pudessem deixar ele passar com segurança até que ele chegasse em Judá. Tudo debaixo da boa e poderosa mão de Deus sobre Neemias. Isso você vai encontrar no capítulo 2, do verso 4 ao 8. Já no capítulo 2, do verso 10, percebemos o início, quer dizer, então Neemias já foi, ele foi liberado pelo rei, ele pega o caminho dele, atravessa lá o rio e vai em direção a Judá. E o que ele encontra? Ele encontra lá problemas, porque sempre que você sempre que você começa a fazer um trabalho em função de Deus, pode ter certeza, os obstáculos vão aparecer.
Mas não é para que você desanime, é pelo contrário, para que você tenha mais ímpeto, mais força de prosseguir. Então, no capítulo 2, do verso 10, percebemos o início dos obstáculos colocados pelo inimigo sempre que se propõe a fazer a obra de Deus. E quem foi o obstáculo ali? Foi um sujeito chamado Sambalate, que é do povo oronita, Tobias, os amonitas, e quando souberam que chegava na cidade o tal de Neemias para ajudar os filhos de Israel, eles já ficaram alvoroçados, já não gostaram daquela situação. Esse justamente, com seus aliados, afligiam insultos, com zombarias, plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra a Pérsia. Isso você vai encontrar, assim, no capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 20. Gente, então, essa foi uma pequena passagem do capítulo 1 ao capítulo 2 que nós falamos. Então, nós aqui ficamos por aqui, tá? Terminamos o capítulo 2 do livro de Neemias. E gostaria que vocês novamente lessem esses dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, para fixar melhor a leitura e deixassem seus comentários e dúvidas no canal. Continuaremos o capítulo 3 e 4 no próximo vídeo. Obrigado por sua atenção, fiquem com Deus e até mais!